6 passos para quebrar o ciclo do desânimo. Nós vamos dar continuidade à mensagem da semana passada, onde nós estamos falando sobre esse assunto e já destrinçamos um pouco sobre ele no primeiro vídeo. Se você é aquela pessoa impaciente, não é, que não aguenta assistir um vídeo de 10 minutos e fica esperando ver o que vai ser dito nos 3 primeiros segundos, já lhe digo que esse vídeo não é para você. Esse vídeo requer calma, paciência, para você entender o assunto. Porque hoje em dia, há muitas pessoas, incluindo cristãos, que estão sobrecarregados, né? Eles chegaram a um ponto de desânimo e derrota porque estão sobrecarregados por seus problemas, por circunstâncias adversas, se cansam das lutas diárias e das contínuas batalhas que enfrentam. Muitos cristãos e líderes, até importantes, se esforçam no dia a dia, mês após mês, sem reservar um tempo para descansar. Passar um tempo a sós com Deus. Como resultado, o cansaço se instala e a pessoa chega a um ponto de desânimo. Que passos podemos dar para quebrar o ciclo do desânimo? Então, vamos lá. Primeiro passo, procure manter os olhos, recuse manter os olhos nas suas circunstâncias. Quanto mais mantemos nossos olhos, nosso olhar na circunstância, enfermidade, problemas financeiros, suas necessidades físicas, materiais, mais desanimados e derrotados essas pessoas serão. Você vê, quando Moisés mandou os 12 espias, olharem a terra, a Bíblia diz que eles viram gigantes ali. E a Bíblia diz que aos olhos daqueles espia, eles se viram como gafanhotos diante daqueles gigantes. E eles tinham a impressão de que os gigantes olhavam para ele e viam eles como gafanhotos também. Ora, não há nenhum registro que os gigantes tenham falado alguma coisa a esse respeito. Mas era o olhar deles. Então, eu e você, nós precisamos aprender isso e praticar isso diariamente. Tirar os olhos das nossas circunstâncias e colocar os olhos na grandeza de Deus, no poder que Deus tem de mudar circunstâncias, de transformar as coisas, de fazer maravilhas. São 2 escolhas que eu e você teremos que fazer. A primeira é manter os olhos na circunstância e acreditar nelas. E a segunda é tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos nas promessas de Deus. Foi o que Josué e Caleb fizeram, colocaram os olhos no poder de Deus, E os 10 espias colocaram os olhos no tamanho do problema deles. A maioria das pessoas são assim, A maioria das pessoas colocam os olhos no tamanho dos seus problemas e ficam perturbadas, inquietas. A fé dessa pessoa vai sendo drenada quanto mais olha para aquele problema, Mas aqueles que são um número menor dos 12, veja bem, só 2, ousaram colocar os olhos no poder de Deus, na grandeza de Deus, E disse, tanto é que aqueles 2 disseram para os outros 10 restantes e para todo o povo: vamos confiar em Deus, porque assim como se devora o pão, nós vamos devorar o povo dessa terra, vamos destruir o povo dessa terra. Então eles tinham certeza de que aquela batalha já estava ganha, Aquela guerra já estava ganha. Por quê? Porque o olhar deles estava fixo na grandeza do seu Deus, no Deus a quem eles estavam servindo. Eu e você também somos desafiados diariamente, constantemente, a fazer esse tipo de escolha. Aonde vou colocar o meu olhar? Nas promessas de Deus? Porque a palavra de Deus, segundo os estudiosos, dizem que tem mais de 8.000 promessas. Eu nunca contei elas, mas eu sei que tem muitas promessas, que a palavra de Deus está recheada, de promessas em todas as áreas, na saúde, nas finanças, na salvação, no perdão, enfim, são abundantes, E eu e você precisa ter conhecimento e confiança neste Deus. Saber de todo o coração, com a nossa mente, com o nosso coração, do que Ele é capaz de fazer, que Ele é todo poderoso. Bendito seja o seu nome. E saber que Ele está no controle das nossas circunstâncias. Deus está no controle das circunstâncias daquele que serve a Ele, que teme a Ele,
né? Você pode ver que Satanás, Jesus falou para Pedro assim, olha, Satanás pediu para te ser andar. Veja bem, ele não chegou assim, se aproximou de Pedro de qualquer maneira, ele já foi sacudindo Pedro. O Satanás pediu para te ser andar, né? Para te peneirar. Pensa numa peneira que você coloca ali, né, algum grão e você fica mexendo de um lado para o outro, jogando para cima e para baixo, assim, né? Jesus disse para Pedro que a vida dele ia ser sacudida, ele ia ser chacoalhado, né? Ele ia ficar realmente abalado. Mas Jesus falou assim, não temas, eu roguei para que você não desfaleça na fé. O propósito de Satanás, né, em vir contra alguém, cirandar alguém, peneirar alguém, chacoalhar alguém, trazer desânimo sobre essa pessoa, é que essa pessoa perca a sua fé. Ela desista, ela abra mão da sua grande salvação e das promessas que estão descritas na palavra de Deus. Então, você pode ver que, olha, Deus permitiu que Jó fosse provado, assim como permitiu que Pedro fosse peneirado, né? Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu toda a sua riqueza em um dia só, Jó perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a sua fé. Isso é que é maravilhoso, né? Muitas vezes, o salmista, ele disse bem, né, a respeito disso. Ele falou assim, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. Então o justo muitas vezes não entende porque passa por tantas circunstâncias, situações, nós não temos resposta para tudo, mas os que são da fé não desistem. Os que são da fé avançam, mesmo sem entender em algumas circunstâncias que estão vivenciando, mas avançam confiando no poder de Deus, na justiça de Deus, na retidão desse Deus, na misericórdia desse Deus, né? Então Jó, ele não blasfemou contra Deus porque era isso que Satanás queria, né? Pelo contrário, diante de tudo aquilo, ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou e a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus permitiu, mas também Deus foi aquele que restaurou tudo que o inimigo tinha tirado da vida dele. Restaurou a saúde, restaurou os bens, né? Deu filhos. A Bíblia diz que naquela terra não havia filhas tão bonitas, mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Então, Deus prometeu que estaria com você, né, no meio das provas, nos vales escuros. Ele te fortaleceria e te sustentaria. Nós vemos isso em Isaías capítulo 42, versículo 2, ele diz, quando passares pelas águas, estareis contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Olha que maravilha! Promessa preciosa, seja no fogo, seja na água, Deus estará conosco e não permitirá que nós venhamos a sofrer, né? A nossa fé venha a sofrer um dano terrível. Ainda que nós venhamos a perder algumas coisas materiais, mas se nós não desistirmos do Deus Todo-Poderoso, se nós perseverarmos, assim como Jó fez, o Senhor é aquele que compensa, o Senhor é aquele que retribui poderosamente. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Uma outra coisa que eu e você tem que aprender com a lição de Jó é que Deus limita. Porque Jó, quando foi até Deus, ele disse assim, pele por pele, tira a saúde dele, o homem dá tudo pela sua saúde, tira a saúde dele e vê se ele não blasfema. E Deus falou assim, vá, toque no corpo dele, mas não tire a vida dele. Então Deus estava limitando aquela provação. Entendeu? Deus estava limitando aquela provação. Deus sabia, Deus conhecia o coração de Jó e sabia que Jó seria provado. Então Deus não permite que eu e você passe por uma prova acima da nossa força, porque Ele nos conhece, né? Antes, até mesmo quando as provas vêm dentro da nossa força, a Bíblia diz que Ele abre um caminho de escape para que eu e você possa suportar aquela provação. Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Nós ainda vamos ter que realizar mais um vídeo. Verei se coloco no meio da semana, né, para não ficar um tempo tão distante como eu deixei do vídeo passado para este. E eu creio que Deus vai fortalecer você. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, esta irmã que está aí do outro lado, essa pessoa que está enfrentando um desânimo, Senhor, por causa de uma luta extensa, por causa de estar sobrecarregada com muitas coisas.
Em nome de Jesus, estende a tua mão, opera um milagre, abre uma porta, renova as forças dessa pessoa, faz aquilo que nenhum homem pode fazer na vida dele ou dela, meu Deus. Em nome de Jesus, amém e amém.